Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de clínica médica para atualização e revisão. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Cauê Malpig. E eu sou o Vitor Delia. Pô, depois de tanto tempo, hein, Vitor? Finalmente a gente tá fazendo um novo episódio, depois daquele episódio fantástico de pancreatite que a gente fez. Estamos de volta. Estamos de volta, né? Saudade tava batendo no coração aqui. Precisava gravar um episódio com você, Vi. É isso. O Vitor, que é carioca, né, Vitor? Tá morando no Rio de Janeiro aqui, a gente tá fazendo esse episódio à distância aqui, mas para poder falar sobre droga vasoativa. Então vamos falar de droga vasoativa, né? Essa medicação tão comum aí na vida do intensivista e da galera da emergência. Praticamente aí uma medicação de uso diário de quem trabalha nessas unidades, né? É exato, né? É uma droga que a gente usa tanto nessas unidades, a gente ouve falar tanto, mas acho que raramente a gente para pensar sobre, né? Então acho que vai ser importante a gente bater um papo agora. E o foco, né, da nossa discussão vai ser principalmente falar sobre vasopressores, né? A gente chama de droga vasoativa, mas aí incluiria sobre inotrópicos, tipo dobutamina, ou vasodilatadores, tipo nitroglicerina ou nitroprusiato, mas o nosso foco da discussão vai ser sobre vasopressores. Vamos falar de noradrenalina, sobre alguns detalhes dela, quando tem que tirar, quando tem que iniciar, e vasopressina, adrenalina, certo? Beleza. Só que antes de começar, eu só queria tirar um elefante aqui da sala, que eu descobri que eu tô diante de duas pessoas que tiveram contato com spray de pimenta. Eu nunca tive, cara. Vocês podem me falar mais ou menos como foi essa experiência de vocês, só antes da gente começar o episódio, só pra ir esquentando os motores? Eu vou deixar o Vitor contar primeiro, que a história dele é melhor. Cara, quem não teve contato com spray de pimenta não chegou na vida adulta ainda, né? Cara, eu sou criança, então, tranquilamente. É isso aí. O meu contato foi um pós-jogo do Flamengo aí, eu e minha esposa grávida, uma confusão entre flamenguistas e tricolores, e aí a polícia me jogou um sprayzinho de pimenta só pra poder ficar esperto. Só pra... E isso a sua esposa grávida, né? Uma situação tranquila, né? Pra levar pra um Fla-Flu, né? É isso. Completamente absurdo. É pro bebê já sentir que a vida aqui fora não é mole. Maravilha. Nisso a gente consegue ver como vai ser a infância do pequeno Bernardo, né, Vitor? É isso. Vai ser tranquila. Mas é uma sensação horrível também. Eu tomei um de colateral, assim, saindo de uma festa na adolescência, assim. E, cara, mas aquilo impregna de um jeito, você fica muito mal, é muito ruim mesmo. Mas maravilha, tirado, assim, essas histórias aí que eu precisava ouvir, ela completa aqui, deixar ela registrada no podcast, acho que tá na hora da gente falar do nosso episódio, que a gente organizou por 4 clinicagens, né, Cauê? É isso então, né? Hoje a gente vai falar de 4 clinicagens de vasopressores, né? A primeira clinicagem, então, sendo quão rápido que a gente tem que entrar com a droga vasoativa. A segunda clinicagem é a escolha da primeira droga vasoativa no paciente com choque séptico. A terceira clinicagem é quando entrar com a segunda droga vasoativa no choque séptico. E a quarta clinicagem, a gente vai falar um pouquinho do teto das drogas vasoativas, principalmente da nora e da vasopressina, e do desmame dessas drogas, tá? Maravilha. Acho que seguiu uma sequência, né? Entra, escolhe a primeira, talvez escolhe a segunda e começa a tirar, né? Exatamente. Então, entrando no primeiro tópico aqui, a gente tem que saber quando entrar com as drogas vasoativas. E sempre surge uma dúvida se a gente já pode começar a noradrenalina naquele paciente hipotenso no acesso periférico. Então, você está ali na emergência, chegou um paciente chocado, você ainda vai ter que preparar para funcionar um acesso central. E aí, Pedro, dá para fazer essa noradrenalina no periférico ou tem que esperar funcionar? Acho que o primeiro ponto, Vitor, é perceber, né, então, nessa primeira clinicagem, que tem que entrar rápido a noradrenalina, né? Desde 2018, o Bundle da Sepsis do Surviving Sepsis já vem falando sobre começar vasopressores durante ou após a infusão de volume. Então, muita gente tem aquela ideia na cabeça de que o paciente chega séptico, eu vou começar um monte de volume, e aí se ele não responder ao volume, aí eu vou começar a droga vasoativa. E existe uma tendência dos últimos anos de começar a perceber que deixar o paciente chocado por muito tempo, enquanto o volume está entrando, é pior para o paciente, né? A gente chegou a falar um pouco sobre esses conceitos no episódio 111, que a gente fala um pouco sobre as polêmicas da sepsis, onde a gente fala sobre o Surviving Sepsis de 2021, mas a ideia é que deixar o paciente persistentemente hipotenso
é pior para ele. A gente tem um estudo observacional que viu que deixar o paciente horas com PAM abaixo de 55 aumentou a mortalidade, estava relacionado a maior mortalidade nesses pacientes, e desde então o pessoal começou a perguntar, poxa, será que esse esquema sequencial de entrar o volume, e aí, enquanto isso eu vou pegando acesso central, vou preparando noradrenalina com calma, e só depois entrar nora, será que faz sentido? E aí, em 2019, foi publicado um estudo tailandês chamado SENSER Trial, que está aqui nas referências, que avaliou se entrar com noradrenalina de cara deixava o paciente menos tempo chocado do que fazer todo o volume inicialmente e depois entrar com nora. Parece algo meio óbvio, né? Entrar com noradrenalina no começo atingir o objetivo primário, que é fazer o paciente ficar menos tempo chocado, mas quando a gente vai analisar os desfechos secundários, até teve, de maneira não significativa, porque o estudo não foi desenhado para isso, mas teve uma menor mortalidade nessa população que entrou com nora de cara. Então, desde então, a literatura vem tendenciando a você, quando está diante de um paciente muito hipotenso, você de cara já perceber que vale a pena começar a nora e não esperar todo o volume entrar para aí, de fato, começar a pensar em droga vasoativa. É isso aí, né, Pedrão? E às vezes eu acho que a gente tem que parar com essa dicotomização, né? Ah, só pode entrar volume ou só pode entrar droga vasoativa. Pô, se você tá dando volume, tá dando droga vasoativa ao mesmo tempo, e o seu paciente é responsível ao volume, ele vai melhorar do estado hemodinâmico, e a nossa função, inclusive ali nas primeiras horas mesmo, é titular essa droga, tanto para cima quanto para baixo, pensando em não deixar ele hipotenso, principalmente aí com uma pressão então menor que 55 por muito tempo, né? Então são coisas que podem acontecer junto e não tem problema nenhum nisso, né? Exatamente, Cauê. E aí, quando a gente olha até mesmo para esse trial, que é um dos principais do ramo, né? Eles perceberam que para passar o acesso central, demorou em torno, em média, 4 horas, sendo que em 1 hora os pacientes já estavam recebendo nora. Então, de fato, no contexto de emergência, às vezes você não consegue organizar o central, você tem que começar a droga vasoativa mais rápida, e vem a dúvida do Vitor, que é, pô, será que já não vale a pena começar no periférico? E esse é um ponto também que, desde 2021, no Surviving Sepsis atualizado, eles já falam que é possível começar a noradrenalina, a droga vasoativa no periférico, e principalmente porque nos últimos anos tem saído vários estudos mostrando que, de certa forma, é seguro, tá? Então, beleza, a gente pode começar a noradrenalina aí no acesso periférico, mas pode ser qualquer acesso periférico, pode ser em qualquer lugar. Será que tem alguma forma de a gente minimizar o risco de extravasar? Acho que esse é o ponto principal, Vitor, é entender por que o medo de começar no periférico, né? Por que não deixa no periférico e vida que segue? Eu acho que o grande medo aqui não é nem não agir a droga, é a droga extravasar, porque o vaso periférico ele é mais frágil, ele não tem tanta segurança de um vaso central, e aí existe um risco da droga e passar pro tecido subcutâneo, e como é uma droga vasoativa, isso pode causar até mesmo necrose tecidual. Então esse é o medo que a gente tem de começar uma droga vasoativa no periférico. E aí, como eu falei, começou a sair alguns trabalhos. Tem um trabalho retrospectivo grande da anestésio de 14 mil pessoas, que na sala de cirurgia, que é um ambiente controlado, quando foi começado na hora periférica, apenas 5 pacientes extravasaram e nenhum dos 5 tiveram complicações graves desse extravasamento. A gente sabe que é um ambiente controlado, é um ambiente que não necessariamente reflete a sala de emergência, a loucura da sala de emergência, mas... E isso motivou outros estudos, e tem uma revisão sistemática interessante que ele tentou identificar de todos os vários publicações de relatos de caso que mostrou que teve extravasamento de droga vasoativa do catéter periférico, o que estava relacionado, qual era a situação daquele catéter, e a gente conseguiu agrupar algumas características que quando você consegue se preocupar com elas e garantir que elas não ocorrem, diminui muito a chance de extravasamento, e quando ocorre extravasamento, é um extravasamento tranquilo, que não gera um dano tecidual importante para o paciente. Quais são essas características? Primeiro, tem que ser um catéter proximal, um catéter que seja da fossa cubital para cima. Não pode ser aquele catéter da ponta do dedo, um catéter pequenininho, que a chance é muito frágil, e quanto mais periférico, maior a consequência que pode causar, né? A segunda característica é ser um catéter calibroso, também para causar mais segurança, e o catéter não passar de 6 a 12 horas. Foi a partir de 6 a 12 horas que começou a ter maior número de complicações. Então a ideia é que se você conseguir deixar um catéter calibroso numa via proximal e por menos de 6 a 12 horas, você consegue garantir, entrar com a droga vasoativa mais rápido e fazer com que o paciente fique menos hipotenso e provavelmente causando menos mortalidade nesse paciente. Então acho que esse é o ponto principal. Comece rápido essa droga vasoativa, nem que seja no periférico.
É isso aí, né, Pedrão? Mas é interessante a gente comentar também, né, em que em situações de estresse, né, onde não é um ambiente muito bem controlado, uma coisa que importa muito também é o cuidado com esse acesso, né? Então a gente tem que ter equipe de enfermagem bem treinada e disponível, né, para fazer avaliações frequentes desse acesso periférico, para ver se está tudo certo, se não está tendo extravasamento. Esse é um ponto bem importante na hora de a gente cuidar do paciente que está com droga vasoativa na periferia, né? Mas então, entrando agora na segunda clinicagem, qual que vai ser a droga de escolha no paciente que está em choque séptico, então? Então, aqui quando a gente fala de choque, a gente está falando principalmente do choque séptico, né? E a primeira droga de escolha nesses pacientes vai ser aí a tão consagrada noradrenalina. É uma medicação aí famosa, né, de todos. Uma droga muito utilizada, de fácil titulação, que a maioria dos médicos que trabalham em emergência e terapia intensiva tem alguma intimidade. Então esse é um dos motivos para ela ser a droga de escolha aí no choque séptico. Eu lembro de eu no internato, Vitor, ansioso assim para decorar como é que é a noradrenalina, eu preciso saber prescrever isso, se eu começar a trabalhar eu preciso saber como é que é a diluição e tal. De fato, ela é a que gera destaque de cara, né? Ela é a rainha, né? A primeira droga vasoativa você nunca esquece, né? A noradrenalina, então, é a droga vasoativa que vai ter seus efeitos vasoconstritores, principalmente por estimulação dos receptores alfa-1, tá? Então, a estimulação desses receptores vai causar uma vasoconstrição, principalmente com efeito venoconstritor, mobilizando aquele volume não estressado. O que é o volume não estressado? As veias do sistema venoso têm uma capacitância muito elevada. Então você tem muito líquido ali represado que não surte efeito para poder gerar realmente uma pressão arterial média. Então ela transforma esse volume não estressado que está reservado nesse sistema de alta capacitância em um volume que a gente chama de estressado, que é o volume que efetivamente vai gerar um aumento na sua pressão arterial média. Então esse efeito venoconstritor da noradrenalina vai aumentar a pré-carga e com isso o débito cardíaco, melhorando a perfusão, né, do nosso paciente. Aquela ideia de vaso comunicante, né? Eu vou fechando a periferia e vai acumulando tudo na região central aqui, que é importante, né? Exato. E, além disso, ela também vai ter um efeito menor, mas também tem receptores beta 1, né? Que vai gerar taquicardia, né? Aumento da frequência cardíaca do nosso paciente. E se a gente lembrar da forma do débito cardíaco, ela vai ser o volume ejetado do coração, né? Vezes a frequência cardíaca. Então a gente está aumentando o débito cardíaco de duas formas quando a gente opta por utilizar a noradrenalina. Tanto por esse aumento aí do volume estressado e consequentemente da pré-carga, quanto da frequência cardíaca. Isso vai resultar no aumento do débito cardíaco e consequentemente daquela tão falada DO2, né? O delivery de oxigênio para a periferia, ajudando aí na melhora do choque séptico do nosso paciente, tá? E como a gente vai diluir essa medicação? Então tem vários jeitos, na verdade, de diluir essa noradrenalina. Quando eu fiz residência aí em São Paulo com o pessoal da Unifesp, geralmente a gente usava aquela diluição com 16 ml de nora para 234 de soro, que gerava uma solução aí de 64 microgramas por ml. Tá? Que é 4 ampolinhas, né? Exatamente, 4 ampolinhas. Aqui no Rio, a gente usa muito uma diluição de 20 ml de nora para 80 de soro, que é uma solução um pouco mais concentrada de 200 microgramas por ml. Mais importante é você saber que o efeito vasoconstritor da noradrenalina começa já em doses de 0,01 micrograma por quilo minuto e pode alcançar uma dose teto aí até 2 microgramas por quilo minuto, tá bom? A titulação dela é bem simples, na verdade, e ela tem uma meia-vida muito curta, mais ou menos de 1 minuto. Geralmente, quando a gente vai aumentar ou diminuir uma droga vasoativa, a gente espera um tempo de mais ou menos de 5 meias-vidas para poder mexer novamente na droga. Então é isso, se você aumentou a noradrenalina e o paciente permanece hipotenso, você pode aumentar ali de novo com mais ou menos 5, 6 minutinhos a partir da última vez que você modificou a dose. Maravilha, Vitor. Mas eu acho que a questão que fica, a dúvida que fica é que ela tá num posto agora de primeira droga, até por causa dessa titulação, de que ela é fácil, mas a dúvida que fica é por que ela ficou nesse pedestal, né? Por que ela tá num posto que parece que é até imaculado? Ninguém pode querer encostar na nora, que a noradrenalina é a primeira droga e ponto final, né? Na verdade, tem dois motivos pelos quais a gente usa mais a noradrenalina que as outras drogas. Primeiro que quando ela foi comparada com outras drogas vasoativas utilizadas, como por exemplo, na época, dopamina, ela se mostrou com menos efeitos colaterais. Então, menos arritmogênica, principalmente. E aí, por conta disso, ela acabou ganhando espaço entre as demais drogas vasoativas, né?
a sensação que dá é que ela bateu tanto na dopamina, teve tanto estudo seguido mostrando que ela era principalmente mais segura, como você falou, do que a dopa, que a nora ficou em primeira opção, né? Porque quando você vai ver outros estudos versus outras drogas, ela não é tão superior assim, né? Ela é igual ou um pouco melhor, mas com a dopa ela bate muito, e aí ela ficou nessa posição, assim, bem superior, né? E aí eu acho que entra o segundo motivo, que é a intimidade do pessoal da terapia intensiva e da emergência com a droga, porque terapia intensiva e emergência, né, são dois cenários que é difícil, assim, acho que quanto mais você puder facilitar para ver um doente tão grave, eu acho que isso ajuda aí no cuidado. Então, como é uma droga que é de fácil titulação, todo mundo sabe a diluição, você olha aí o ml, olha, você já tem noção mais ou menos do micrograma quilo minuto que o paciente está utilizando, você sabe como titular para cima, você sabe como titular para baixo, então eu acho que ela foi bem recebida pela comunidade médica no geral, assim, foi bem aceita. Então, eu acho que, além dela ter batido muito na dopamina, acho que o principal estudo aí entre nora e dopa foi o SOAP2. Além disso, teve a questão da praticidade com que a gente consegue utilizar ela nesses ambientes mais caóticos. Então, acho que esse aí é o segundo ponto principal que faz com que ela seja a primeira escolha aí no choque séptico. Tem um trabalho interessante, Vitor, que em 2011 teve uma redução da disponibilidade de noradrenalina no mercado nos Estados Unidos. Então, alguns hospitais ficaram sem nora. E nesse período que eles ficaram sem nora, a mortalidade por sepse aumentou. A segunda droga que eles utilizaram, a droga que eles começaram a substituir a nora foi fenilefrina, né? Uma droga vasoativa que a gente nem vai mencionar aqui. Ela não tem, como você disse, a gente não tem a familiaridade com ela. Então tem vários fatores confundidores aqui, né? Será que não é só o fato de não estar lidando com uma droga que de fato é conhecida, que eu sei titular, que eu sei as suas limitações? Mas de fato, logo depois que rolou esse aumento da mortalidade pelas ausências de nora, o pessoal começou a falar assim, eita, peraí, talvez de fato a nora, ela tá na posição dela, não é à toa, né? Não é por brincadeira que ela chegou na posição que tá, né? Isso me lembra muito na época do Covid, quando acabaram os sedativos também, e a gente teve que recorrer a ketamina, diazepam, enfim, em tese, são medicações que você pode usar para sedar um paciente, mas na prática funcionou zero, né? Quem viveu sabe. Exato, teve diferença, né? E eu cheguei a ficar sem nora, tá? No local que eu trabalhei, falaram, olha, vai ter que usar outra droga vasoativa, tá sem noradrenalina, e não é a mesma coisa. A questão da praticidade, você aprender a lidar com uma droga, de fato, impacta muito mesmo, né? E, Vitor, pra fechar a nora, tem algum cuidado especial, assim? Porque de volta e meia tem uma coisinha meio diferente do lado do paciente, quando você reconhece de cara que é a nora, né? Na verdade a nora, ela tem que ficar naquele equipo que a gente chama de fotossensível, né? Então não pode ter exposição à luz, tá? Então em alguns hospitais o equipo é meio laranjinha, outros é amarelo, outros o pessoal amarra um esparadrapo ali para não ter contato com a luz do sol, mas se você vê uma droga entrando que tem essas características, é provavelmente a noradrenalina, né? Uma outra clinicagem é que tem que ser uma via exclusiva, né? Lembrando que a gente não pode fazer bolos de noradrenalina, né? Então tem que tomar cuidado com fazer bolos de sedação, soro. Não pode estar na mesma via da nora pelo risco de você fazer uma infusão inadvertida de uma dose maior de noradrenalina. Você deixa a nora na mesma via que tem o propofol e vamos fazer um bolo de propofol, né? E acaba entrando uma dose maior de nora do que o paciente estava precisando. Aí o propofol, né? Que gera hipertensão, né? Exatamente. Nossa, propofol diferente, exato. Né? Beleza, gente. Então, por enquanto, vocês só falaram mal da dopamina, na verdade, né? Deram uns tapas na dopamina aí, falaram que a nora era melhor, mas eu acho que a gente precisa comentar de duas outras drogas que são comparativas à nora aí, que é a vasopressina e a adrena. O que você tem pra dizer pra gente da vasopressina aí, Vi? Então, pensando no choque séptico, se a noradrenalina era a rainha do choque séptico, agora chegamos na princesa, na duquesa, né? A vasopressina, tá? A plebeia, na real, né? Ela tá pra trás, né? Não, a plebeia vem depois. Ah, tá, fechou. Tá bom. Exato. Ainda é queridinha a vaso, vai. Então, na verdade, a vasopressina é uma droga vasoconstritora pura. O que eu quero dizer com isso? Ela só vai ter efeitos vasoconstritores. Ela não vai ter aquele efeito nos receptores beta, como tem a noradrenalina. E como ela faz essa vasoconstrição? Diferente da nora, que estimula receptores alfa-1, ela vai estimular receptores V1. V de vasopressina, né? Então fica bem fácil de gravar.
A vasopressina é um hormônio sintetizado pela neurohipófise, tá? Que em baixas doses ela vai estimular mais receptores V2, né? Tendo aquela ação antidiurética, mas não é o nosso objetivo quando a gente fala de vasopressina no choque. A gente quer doses mais altas para que ela estimule esses receptores V1, causando vasoconstrição, tá bom? A dose recomendada dela, na maioria das referências, é de 0,01 a 0,04 unidades por minuto. Ou seja, aqui não levamos em consideração o peso do paciente, apenas a dose da medicação, tá? E parece que a faixa, né, Vitor, ela é bem mais estreita, né? Antes você tinha falado da Nora que era de 0,0 até 2, então uma coisa super distante. Aqui a dose máxima é 4 vezes a dose mínima, né? Tá bem próxima ali, né? Pois é, e se você procurar algumas referências, na verdade, menos, em menor quantidade, mas elas falam até de 0,03 a 0,04. Então, realmente, uma dose aí de terapêutica bem mais estreita que a noradrenalina, né? Perfeito. E o que eu gosto da vaso é essa questão de ela lidar com outros receptores, como você falou, né? Ela vai ser diferente dos receptores de adrenalina que a gente está falando, de alfa, beta. Não, a gente está falando sobre um receptor totalmente diferente e que, por isso, ela acaba ganhando mais espaço, né? Exatamente. E como é uma droga que a gente usa pouco menos que a noradrenalina, eu acho que vale a pena a gente também comentar da diluição e alguns macetezinhos na hora de começar a infusão. O que vocês acham? Bora! Então a gente tem duas formas de diluir geralmente a vasopressina. Beleza. Ou a gente faz 1 ml da vasopressina em 99 de soro ou 2 ml em 98. Aí você gera uma solução um pouco mais concentrada com 40 unidades em 100 ml, tá? Nessa solução mais concentrada, para você atingir a dose máxima, que é de 0,04 unidades por minuto, você chega a uma dose máxima ali de 6 ml hora. E a cada 1,5 ml, você diminui em uma unidade. Então, 6 ml seria o 0,04, 4,5 ml 0,03, e aí a cada 1 ml, 1,5 ml que você tira, você diminui em uma unidade. Então, acho que fica fácil aí de você titular a droga dessa forma. Não, bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo sabendo que o máximo ali vai ser 6, né? Isso. Se você usar a diluição mais diluída, aí o máximo seria o 12. A metade da diluição vai ser o dobro, né? Deve ser 12, né? Exato. Mas e na comparação, Vitor? Nora versus vaso, né? Eles atuam por receptor diferente, a gente tem trabalho, assim, botando os dois para brigar? Temos 2 trabalhos principais aí que compararam vasopressina com Nora. O primeiro foi um trabalho de 2008 chamado de VAST, tá? Que se comparou realmente Nora com vaso, tá? Nora versus vasopressina. E, na verdade, pelos objetivos aí do estudo, a gente não teve nenhuma diferença entre os desfechos de mortalidade e os demais avaliados. Posteriormente, alguns anos depois, saiu um estudo no JAMA, chamado de Venice. Na verdade, esse estudo foi um pouquinho mais complexo, que ele dividiu, na verdade, os participantes em 4 grupos, né? Vasopressina e placebo, vasopressina e hidrocortisona, nora e placebo e nora e hidrocortisona. Ele quis já testar 2 coisas, né? Tanto Nora versus vaso, quanto corticoide sem corticoide, né? Isso, ele tentou avaliar essas 2 coisas em um estudo só, tá? E também, assim, a gente não teve grandes desfechos de mortalidade, etc., quando comparado Nora com vasopressina. Inclusive, a vasopressina nesse estudo até se associou aí a um risco menor de terapia renal substitutiva, tá? Em relação à noradrenalina. Porém, é aquilo que a gente já tinha comentado. Como a noradrenalina é uma medicação muito mais do cotidiano aí do médico intensivista ou do médico de emergência, acaba que a gente, mesmo assim, continua optando pela noradrenalina como uma primeira opção aí no choque séptico. Beleza, Vitor. Acho que no final não teve tanta diferença, né? E acaba que a Nora continua como primeira opção e a vaso entra como segunda. Mas tem situações aí que talvez valha a pena inverter a ordem, começar vaso de cara. Tem algumas situações, sim, em que vale a pena a gente priorizar a vasopressina ou considerar a entrada dela um pouco mais precoce no paciente que já está usando noradrenalina, tá? Uma dessas situações é no caso de um paciente que está chocado por conta de uma hemorragia digestiva, tá? A questão vasoconstritora da vasopressina é bem intensa ali no leito esplâncnico. Então, num paciente que está tendo uma hemorragia digestiva, você fazer uma vasoconstrição nessa região para poder chegar menos sangue ali no estômago e isso diminuir o sangramento, talvez valha a pena num paciente que está em choque por conta de uma hemorragia digestiva, tá? Top. Tem até aquela questão que geralmente usa terlipressina aqui, né, que é um análogo da vasopressina, então acho que tem um sentido aqui, né, você está usando drogas que são de certa forma parecidas, né? Exato, tem um racional
fisiopatológico aí que é bem interessante na hora de você realmente pensar no mecanismo do choque, né? E como você vai reverter isso com as medicações. Um segundo cenário em que vale a pena você entrar com a vasopressina um pouco mais cedo é no cenário da morte encefálica, né? Então a gente sabe que a vasopressina é um hormônio que é produzido na neurohipófise, que no caso da morte encefálica ele para de ser produzido. Então os estoques de vasopressina endógenos ficam muito baixos nesses pacientes com morte encefálica. Então é um cenário que talvez valha a pena você, num paciente já está usando noradrenalina, vale a pena você associar uma vasopressina um pouco mais cedo, caso ele permaneça hipotenso, num cenário aí de um potencial doador de órgãos, tá? Exato, né? Exato. Se é um paciente de morte cefálica que não vai doar órgãos, aí não tem por que querer aumentar a pressão, que esse é um paciente que, na real, tem que começar a desligar, tem que desligar as drogas vasoativas, né? A gente tem até um episódio de morte encefálica que a gente cita esse momento de decisão, né? Mas tem pacientes que, de fato, vão estar em morte cefálica, mas que precisam permanecer normotensos para continuar perfundindo os órgãos que vão ser doados. Top essa questão da vaso. Eu não sabia. Na verdade, ali a sua intenção é realmente só na pessoa que vai doar, né? Você quer atingir ali uma pressão de perfusão crítica e você vai ter que usar droga vasoativa para isso. E aí, nesse contexto, talvez valha a pena entrar com a vasopressina aí um pouco mais precoce, tá? Também nada muito com grandes estudos falando sobre, é mais uma questão aí de racional fisiopatológico, tá? Na ideia de racional fisiopatológico, Vitor, o que eu gosto também é aquela questão do paciente que já demonstrou sinais de sobrecarga de adrenalina. Paciente mega taquicárdico, tá com nora, super taquicárdico, e você percebe que talvez valha a pena eu ir por um outro receptor, por um outro mecanismo. Então eu acho que gosto de individualizar isso, sabe? Paciente que já demonstrou sinais que tá muito taquicárdico, super adrenalizado, tem até aquela música, né? Adrenalizou, né? O meu coração. Então esses pacientes, talvez valha a pena já começar com vaso, porque eu preciso pensar em outro receptor aqui, né? Exato. E aí nesse caso tá a importância de você entender aí como as drogas vasoativas funcionam, né? Porque, como a gente comentou, a vasopressina não atua em receptores beta, né? Então, você tá com aquele paciente ali super taquicárdico, já um ritmo ali, às vezes até querendo fazer uma fibrilação atrial, dose de nora só subindo. Nesse paciente, vale a pena aí você associar uma vaso, em que você vai conseguir uma vasoconstricção importante sem gerar esse efeito beta aí da noradrenalina, tá? Um outro caso, que talvez esse seja aí um dos mais interessantes, é no paciente chocado com uma disfunção de VD. Apesar da vasopressina ter uma ação vasoconstritora muito potente, ela é pouco vasoconstritora na circulação pulmonar, né? Então ela altera pouco a pressão pulmonar, né? Então pacientes que têm ou cronicamente hipertensão pulmonar ou têm uma hipertensão pulmonar aguda, que estão chocados, vale a pena aí você priorizar a vasopressina em relação à noradrenalina, principalmente em relação ao desmame. Vai ser um tópico aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas nesses pacientes que estão chocados, estão com as duas drogas, talvez valha a pena você começar a diminuir a noradrenalina e priorizar um pouco mais a vasopressina, exatamente para você não aumentar ainda mais a resistência da vasculatura pulmonar e piorar aí essa disfunção de VD, né, a pós-carga do VD. Beleza? Maravilha, Vitor. Então, revisando, pacientes com sangramento digestivo varicoso, pacientes em morte cefálica, pacientes com sinais de hipertensão pulmonar ou descompensada de hipertensão pulmonar, ou aquela ideia do paciente muito adrenalizado já, vasopressina que parece ter um caminho mais livre para ela, né? Isso, exatamente. E tem mais uma, Pedro, mas essa aí já corre mais na boca pequena, e é o paciente que está acidótico, né? Essa é massa, né? A ideia é que o paciente acidótico faz com que as catecolaminas não funcionem direito, né? Então, a adrena, a nora não vai adiantar, aí a vaso, ela vem por fora e fala assim, ó, vocês não estão funcionando, mas eu funciono, né? E esse é bem legal que você consegue ver na prática, né? Aquele paciente chocado, que o pessoal da vascular, ou enfim, você está se preparando para poder funcionar um catéter de diálise, acidótico, nora só subindo, você começa a vasopressina, a pressão sobe, dá até aquele alívio, né? Exatamente. Essa é muito boa também. Bom, beleza. Então, nora a primeira escolha. O Vitor acabou de deixar a gente emocionado para usar a vasopressina também, quando for os casos que realmente o paciente precisa. E agora a gente vai falar da mais coitada das três aí, que é a adrenalina, né, Pedrão? Essa é a ideia. Não, a adrenalina, ela tem, assim, um papel, acho que talvez um pouco menor, ela é menos famosa do que essas duas, né? Como a gente citou, ela é a plebeia aqui das três, né? Uhum. Mas ela tem seu valor em alguns momentos, né? Acho que o primeiro ponto, e acho que não dá pra falar diferente, é que a adrenalina, ela tem um momento em que ela é a primeira escolha
que elas têm o destaque só dela, que é no paciente com anafilaxia, né? E não é porque ela faz, e não é necessariamente por causa da sua ação de droga vasoativa, você pensar naquele paciente com choque anafilático. Não, se o paciente tem anafilaxia mesmo com pressão arterial normal, esse paciente ele merece adrenalina, principalmente por causa da ação da adrenalina diretamente no mastócito. Então, os mastócitos que estão provocando essa anafilaxia, quando eles recebem a dose da epinefrina, eles ficam mais estáveis e isso vai ajudar a reverter o quadro de anafilaxia. Então, a adrenalina é a primeira droga vasoativa no contexto de anafilaxia, independente até de choque ou não. Um outro ponto da adrenalina é que ela tem um efeito inotrópico, né? Ela tem um efeito de tentar aumentar a bomba cardíaca, que é superior às outras drogas. Então, às vezes, ela é colocada nesse contexto de como se fosse uma noradrenalina junto com dobuta, né? Tem até trabalhos antigos comparando essas duas, mas a questão é que ela não se mostrou superior. Tem trabalhos mostrando até maior risco de ter choque refratário quando você faz adrena ao invés de fazer nora, num contexto de paciente com choque cardiogênico. Então, essa questão do inotropismo, ele não é super valorizado assim. Existe uma outra questão que também foge das evidências, né, mas é mais no lado fisiopatológico da droga, é no paciente contrário da vaso. É aquele paciente que falta adrenalina, ele tem pouca adrenalina. Então, é um choque séptico que tem uma bradicardia envolvida, ou um choque séptico que até não tem um lactato tão alto, naquela ideia de que o lactato ele responde à adrenalina endógena do paciente. Então, esse paciente que tem um choque séptico que é um pouco menos adrenalizado, então já tem sinais que não está com tanta adrenalina, parece que o que falta para esse paciente é um pouquinho de adrena para ele conseguir responder, né? Então, talvez a adrenalina passe isso, mas como eu falei, isso aqui é muito mais na ideia fisiopatológica do que na evidência, né? E um outro uso interessante da adrena, que é uma coisa que até tem post do TDC falando sobre isso, é aquele efeito push-dose, né? Aquele efeito imediato da adrenalina quando você está diante de um cenário de urgência, um paciente preparado, que você está se organizando para intubar ele, ou até está intubando e ele está ficando hipotenso, está evoluindo para um quadro mais grave, você fazer uma dosezinha de adrena em bolos diluída tende a melhorar a pressão arterial desse paciente. Também é um cenário que não tem muitos trabalhos, tem alguns trabalhos de anestésio bem pequenos envolvendo isso, mas é um campo muito mais de opinião e menos respaldado cientificamente, né? Pedrão, e se eu tiver de plantão no CTI, tá? Chega um paciente com uma bradicardia e eu não sei passar marca-passo, será que a adrenalina me ajuda? A adrenalina ajuda, a adrenalina tá lá também no contexto do ACLS, né? Tanto a adrena quanto dopamina entra nesse contexto de uma bradicardia refratária, né? E, Pedrão, para finalizar a adrena aqui, quais são as preocupações que a gente tem que ter? A principal aqui é a arritmia, né? É o que mais... A gente vê isso na prática também, quando o paciente começa a entrar adrena, ele começa a aumentar a taquicardia de maneira expressiva, podendo evoluir até para arritmias piores. E um ponto interessante da adrena é que ela vai aumentar o lactato do seu paciente. Não necessariamente esse lactato vai refletir em choque, quer dizer que o paciente está mais mal perfundido, mas é porque é um mecanismo direto da adrena a aumentar o lactato do paciente, e isso pode falsear um pouco esse exame. Se você estava se respaldando baseado no lactato sobre perfusão, no momento que começou a adrena, você perde esse parâmetro e todo o lactato que vier, você não sabe se é do paciente ou se é da infusão da adrenalina que está entrando. Beleza. Acho que só um cuidado de uso da adrenalina para os ouvintes é que a adrena em doses mais baixas, por volta aí de 0,1 microgramas quilo minuto, ela tem pouco efeito alfa-1, tá? Então ela não faz muita vasoconstrição e vai predominar o efeito beta-1, que é muito mais inotrópico e cronotrópico. Se você vai entrar com a adrena para um paciente com choque distributivo ou um choque séptico aí, né, que é um choque distributivo, sempre pense em fazer uma dose um pouco maior da adrenalina, por volta aí de 0,2 já ou até um pouco maior. E Cauê, indo agora para a nossa terceira clinicagem, agora a gente vai falar sobre um momento que você tentou uma das drogas e parece que não está adiantando, está na hora de eu perceber que esse paciente está com choque refratário, né? E isso vai disparar algumas condutas, né? Exatamente, Predão. Acho que vale a pena a gente definir o que é choque séptico refratário, então, né? Porque é justamente isso, a gente tem que saber definir um paciente em choque séptico refratário para a gente mudar a conduta, né? E não ficar martelando o prego do mesmo jeito, sendo que ele está entortando. Boa. Então, o que é um choque séptico refratário, na verdade, né? A definição na literatura, ela é variável,
aconteceu, tá? Mas a maioria consensual fala que é um choque séptico, que está já com doses de 0,5 microgramas quilo minuto ou mais, em monoterapia com noradrenalina ou equivalente, tá? Acho que é importante falar que esse corte, ele é estabelecido por estudos retrospectivos, tá? Viram que pacientes que ficavam com noradrenalina em dose muito alta, acima de 0,5 em monoterapia, morria mais. É difícil, né, a gente associar causalidade aqui, porque às vezes morria mais que era um paciente muito grave. Mas era justamente por isso que eles falaram, ó, isso aqui, então a gente tem que taxar de choque séptico refratário e a gente tem que tomar alguma conduta com relação a isso para conseguir diminuir a mortalidade do paciente. Boa. E aí é importante por quê? Porque quando a gente vê que o nosso paciente está evoluindo para um choque séptico refratário, vale a pena a gente associar a vasopressina junto com a noradrenalina, porque já tem bastante estudo e teve até uma revisão sistemática, na verdade, que mostrou que existe sim um benefício de mortalidade dessa associação em pacientes com choque séptico refratário. Cara, acho que o racional aqui é que talvez seja melhor usar 2 drogas em dose moderada do que uma delas em dose alta, né? Exatamente, Vitor. É legal que esse é um tópico que volta e meia fala no tratamento de antihipertensivos, né? Você 2 drogas pela metade é melhor do que uma cheia. Tem trabalhos recentes com tratamento de dislipidemia também mostrando isso. Essa ideia de você fazer 2 drogas menores, você ganha o efeito das duas e eu escapo um pouco dos eventos adversos das duas, né? Exatamente. Mas aí fica a dúvida, né? Qual que seria o momento ideal, então, de entrar com a vasopressina? Bom, gente, a resposta aqui é que aparentemente é com uma dose de noradrenalina menor que 0,5, né? E aqui, né, os Surviving Sepsis, eles têm uma recomendação. Eles recomendam fazer o uso da vasopressina quando o seu paciente em choque séptico está com noradrenalina em monoterapia e não está respondendo a doses de 0,25 a 0,5 microgramas quilo minuto. Parece que nessa faixa é um momento adequado para a gente associar a vasopressina, tá? Eu acho que de estudos que a gente tem que mostra esse benefício foi principalmente o estudo VAST, que o Vitor falou um pouquinho ali atrás, que justamente fez uma análise sobre grupo e viu que a associação da vasopressina quando a nora estava menos que 15 microgramas por minuto, que vai dar mais ou menos aí 0,2 microgramas quilo minuto num paciente de 70 quilos, houve sim um benefício em termos de sobrevida e resolução do choque. Então, talvez realmente uma faixa de 0,25 já é para a gente estar considerando a associação da vasopressina, tá? Fechado, Cauê. Então a gente iniciou rápido, começou a primeira droga vasoativa, geralmente nora, tem algumas situações em volta que talvez dê para escolher outra. O paciente não melhora, começamos a nossa segunda droga vasoativa, só que eu preciso pensar também até onde eu vou, né? Uhum. E quando o paciente começar a melhorar, como é que eu vou fazendo esse desmame, né? Que é a nossa 4ª clinicagem de hoje. Beleza. Eu acho que a primeira coisa aqui, Pedrão, é se a gente entrou com a vasopressina, a gente vai até a dose máxima de vasopressina primeiro do que a nora, né? Pô, a gente tá entrando com uma medicação, principalmente se ela deu certo, a gente vai otimizar essa droga até a dose máxima, até porque a gente vai poupar um pouquinho da dose da noradrenalina, né? Então, entrou com a vaso, otimiza ela primeiro até a dose máxima e depois volta a otimizar a nora. Que é aquela dose dobrada que o Vitor falou, que chegando a 6 ml hora, ou a dose padrão, que chegando a 12 ml hora, né? Exatamente. E aqui da vasopressina, a gente tem sim dose máxima, tá? Dá pra gente falar isso com tranquilidade. Por quê? Existem estudos que avaliaram doses maiores que essa que o Vitor falou de 0,04 unidades por minuto e doses acima disso estiveram associadas com mais isquemia coronariana, isquemia mesentérica e necrose de pele também, tá? Então, assim, parece que não vale a pena fazer doses superiores a 0,04 unidades por minuto. Essa seria, então, a dose máxima, tá? Beleza, então já sei que a vasopressina eu posso chegar ali até 6, 12 ml, dependendo da diluição que eu tô fazendo. Mas e a nora, Cauê? Dá pra aumentar até a bomba aguentar? Como é que é isso? É isso aí, Vitor. Aqui o céu é o limite, né? É difícil essa resposta, tá? Na literatura é muito variável qual que é a dose máxima de noradrenalina. Já vi locais falarem 1 micrograma quilo minuto, já vi locais falarem 2 e já vi locais falarem até 3,3 microgramas quilo minuto, tá? A grande verdade é que a gente não tem essa resposta. Por que a gente não tem essa resposta? Seria muito difícil a gente ver curva de dose e resposta de noradrenalina no ser humano em estudos de dose e resposta de droga. Isso eu acho que é até inviável de se fazer um estudo desse. A gente tem estudos em ratos que viram que a dose máxima, a dose teto, a partir da qual não tem mais efeito a noradrenalina, seria 1,35 microgramas minuto. E eu acho que é daí que a gente começa a supor um pouquinho para transicionar para o ser humano, tá? Na literatura, a dose máxima fica aí de 3,3 microgramas quilo minuto.
minuto, mas eu acho que o que vale a pena a gente pensar é, se eu cheguei já em 1,3, 1,5 microgramas por minuto e o paciente não está respondendo mais, talvez é realmente porque não exista mais um benefício da droga para aquele paciente individualizado. A gente chegou no teto da medicação para ele. A gente saturou todos os receptores alfa-1. Então, não vale muito a pena eu ficar escalonando droga, porque senão eu posso ter, de novo, isquemia mesentérica, eu posso ter isquemia digital, eu posso ter efeitos colaterais associados à noradrenalina em doses supraterapêuticas, tá? Até porque se você está com um paciente e ele está chegando ali 1,5, 2 microgramas por minuto de nora, é porque o prognóstico também já é muito desfavorável. Então, até vale a pena você cogitar até quando vale subir essa medicação por uma questão mesmo de prognóstico, enfim. Muito bom, Vi. E poucos estudos retrospectivos avaliaram dose de noradrenalina maior que 3 microgramas por minuto. E os poucos que avaliaram viram que 100% dos pacientes morreram. Então, realmente é porque o prognóstico já é muito reservado. Talvez seja melhor a gente pensar, por que meu paciente não responde ao choque? Será que é simplesmente um choque de evolução desfavorável ou se tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Bom, eu otimizei a outra droga vasoativa. Será que o meu paciente, a pressão que eu estou vendo dele é realmente confiável, né? Veja se a pressão arterial invasiva está adequada, está bem locada. Veja se tem algum componente cardíaco na jogada, porque o paciente com choque séptico refratário também pode ter disfunção cardíaca. Existem outras coisas aí que a gente possa procurar no lugar de simplesmente ficar aumentando a noradrenalina até onde o céu não aguenta mais, né? Mas, Cauê, o paciente está ficando bem agora, na real. E eu tô pensando que tá na hora de eu começar a desmamar essa droga vasoativa. Tá na hora de eu começar a tirar. Tá mantendo pressões arteriais boas, então tá na hora de eu começar a reduzir. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Aqui vale a pena a gente pensar, Pedrão, um pouco em termos de meia-vida de droga, tá? Vale a pena a gente citar que a vasopressina, ela tem uma meia-vida muito mais prolongada do que a nora. Em geral, o efeito dela vai durar por 20 minutos ou até um pouco mais. A noradrenalina, como o Vitor falou no começo, em geral, ela vai estar perdendo seu efeito por volta de 5 minutos. Então, pra gente titular droga, é muito mais fácil eu titular a noradrenalina do que a vasopressina. Ela vai ter uma resposta muito mais rápida, certo? Só que a gente precisa de evidência, né? A gente precisa saber o que isso muda no desfecho do paciente. Quando a gente vai ver os estudos que comparam desmame de droga vasoativa, noradrenalina ou vasopressina primeiro, quando a gente desmama a vasopressina primeiro, o paciente, em geral, ele fica mais tempo em choque, porque também a gente tem uma maior incidência de hipotensão associada ao desmame da vaso primeiro. Então, o paciente que a gente desmama a nora primeiro, ele tem menos hipotensão e ele também resolve mais rápido do choque. Então, ele fica mais tempo sem droga vasoativa, tá? Então, a ideia seria realmente a gente tentar tirar a noradrenalina primeiro e só depois a gente começar a titular a vaso. E o desmame da vasopressina tem uma particularidade muito traiçoeira, né? Que como ela tem uma meia-vida maior do que a meia-vida da nora, você tem que titular ela de uma forma mais devagar. Exato. Então não adianta você, enfim, tá com uma paciente com uma vasopressina em 6 é melhor, diminuir para 4,5 e aí o paciente continua hipertenso, você vai lá 5 minutos depois e diminui para 3. Então quando passa esse efeito, 20, 30 minutos depois, o paciente choca muito, porque na verdade você acabou mexendo na droga de uma velocidade muito rápida. Então o ideal é, mexeu na vasopressina, aguarda ali de 30 a 50 minutos, reavalie o seu paciente, vê como estão os níveis pressóricos e aí você vê se você vai continuar na dose que você colocou, você vai baixar, se a pressão aumentar de novo. Mas a titulação dela é mais lenta, tem que ter um pouco mais de paciência do que a noradrenalina. Eu na residência, Vitor, eu era muito ansioso, cara. Eu ficava, quando eu tava em estágio de UTI, eu ficava passando assim nos leitos e medindo o PA, e se desse pra desmamar, eu desmamava. Eu era um cara que claramente ia cair nessa pegadinha da vaso e desmamar rápido demais, e quando eu piscasse, nossa, o paciente chocou. Claramente eu não dei o tempo da reavaliação da vasopressina, né? Exatamente. O Pedro é aquela pessoa que tem todo o TI que deixa a enfermagem louca, né? Que a nora tá 10, passa pra 8, sobe e volta pra 10 de novo, Exato. Depois 12. Exato. Mas eu avisava a equipe multiprofissional também, né? Não vamos também liberar a esculachação aqui nesse episódio. Eu avisava a equipe que reduzir e tal, mas de fato era meio enlouquecido mesmo. E aproveitando isso que o Vi falou, é bom que a gente tenha uma recomendação sobre desmame de vasopressina, tá? Então seria uma redução de 0,01 unidades por minuto, que daria aí da solução mais concentrada 1,5 ml por hora, sendo reduzido a cada 30 a 60 minutos. Então aqui realmente a regra tem que ter calma, não pode ter pressa, não dá para diminuir de 5 minutos que nem a gente faz com a noradrenalina. Perfeito, pessoal. Então, com isso, a gente passou pelas 4 clinicagens das drogas vasoativas, né? E aqui que a gente focou em vasopressor. Em outro episódio, a gente fala sobre as outras vasoativas aí que a gente deixou de lado, né? Com certeza.
Mas aqui, Pedrão, vamos só então revisar o que a gente falou das 4 clinicagens. Bora. Começando pela primeira clinicagem, quando que a gente inicia a droga vasoativa? O mais rápido possível, e se tiver que usar o periférico, pode usar. Pega um acesso calibroso, proximal, e deixa ele menos de 6 a 12 horas, e o importante é o paciente restabelecer a PA. Segunda clinicagem, qual que é a droga vasoativa de escolha no choque séptico, Vi? Cara, a primeira droga de escolha vai ser a noradrenalina, tá? E a segunda, em associação, vai ser a vasopressina. A terceira é reconhecer um paciente com choque refratário, né, Cauê? Isso, então um choque refratário é aquele paciente que está com choque séptico, está com noradrenalina índice 0,25 e 0,5 e nesse momento a gente precisa associar a vasopressina. E na quarta clinicagem, esse paciente com choque refratário, existe um teto de droga vasoativa que eu posso chegar, Cauê? Então, para vasopressina existe sim, é uma dose de 0,04 unidades por minuto. E para noradrenalina, aparentemente não existe teto, mas a gente tem que ter bom senso, né? E ainda tem a questão extra que desmame a nora antes da vaso, né? Exato, sempre quando for desmamar, primeiro a nora, depois a vaso. Cuidado com a hipotensão aí que pode causar. Exato. Fechamos, pessoal. Encerramos nosso primeiro episódio de drogas vasoativas. Acho que vai vir outros no futuro. E vamos para os salves. Começando aí com o Vitor aí. Quem vai ser o salve, Vitor? Além do pequeno Bernardo, né? Que já vai receber o primeiro salve aqui do TDC, né? Então, o primeiro salve vai para o Bernardo, né? O primeiro salve intrauterino do TDC. Maravilha, top. E o segundo salve vai para uma colega, Juliana Calvo. A Juliana Calvo é residente clínica médica no Hospital da Lagoa e ela fez meu plantão hoje para que eu pudesse gravar o episódio. Então vai ficar o salve para ela. Pô, muito salve para ela. Então a gente estaria começando a gravar agora se não fosse ela. Pô, um salve gigantesco para você. E assim a gente encerra o episódio de drogas vasoativas. Infelizmente, essa semana a gente acabou perdendo o áudio dos salves e a gente ficou sem os salves então, mas a gente vai compensar na próxima semana. Lembrar aí os nossos ouvintes de sempre seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Deixe seus comentários lá pra gente, tire suas dúvidas e também mande seus feedbacks. Beleza? Então, valeu, pessoal. Valeu, falou! Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.